E o placar do ano, Flamengo e Atlético Paranaense, sabe qual é? 7-1. 7-1. Meu parceiro rubro-negro, e vamos tá vendo aqui agora a imprensa esportiva de todo o Brasil repercutindo o título do Flamengo. E ó, teve um negócio aí do Mauro César com Pilhada. É claro que a gente sabe que eles são amigos, mas meio que discordaram aí. Vamos tá vendo esse bagulho aí. Mas antes queria agradecer, batemos 50 mil inscritos, meu parceiro. Então dá essa moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Vamos bater 60, vambora! Então vamos assistir e reagir a essa bagaça aí, vambora. Dia 7. Até já perguntando pro Mauro, eu acho um crime não levar o Everton Ribeiro pra Copa diante da fase do Felipe Coutinho. Também ele foi o melhor jogador da final. Eu acho que podem ir os dois. Eu acho que podem ir os dois. Mas a gente sabe que ele vai priorizar levar o Felipe Coutinho, porque é da confiança dele. Agora, o Everton Ribeiro não deixa de ser também. Sim, mas o que o Everton Ribeiro tá jogando, até fisicamente. O Everton tá muito bem fisicamente. Ele fica bem o jogo inteiro. Ele corre o jogo inteiro, ele marca o jogo inteiro. Ele busca o jogo inteiro. Mauro, você acha que o Everton Ribeiro merece essa Copa do Mundo? E por que você acha que ele merece? E outra, concorda com o Vampeta? O Gabigol realmente merece estar entre os 26? Ou você acha que só tem que ir Pedro e Everton Ribeiro desse time do Flamengo? Bem, eu acho que assim, menos de 48 horas depois do Flamengo ganhar a Libertadores, eu quero que a seleção brasileira vá pro inferno. Né? Pô, seleção, convocação. O Gabigol fez o gol do título do Flamengo, vou ficar me preocupando com a seleção brasileira. Pô, o cara mete 4 gols em 3 finais. Né? Resolve um jogo, decide o jogo. Pô, você vai convocar azar do Tite, azar da seleção, azar do Gabigol também, nem precisa mais. Pô, cara, o cara tá na história do Flamengo. É um jogador detestado pelos rivais, amado pela torcida do clube dele, mesmo amor e ódio, porque reclamam dele, daqui a pouquinho estão bem de novo. Ele teve uma participação importantíssima na temporada. Né? O episódio lá de Belo Horizonte, ele foi o responsável pela transformação do ambiente do Maracanã no jogo de volta, quando o Flamengo venceu o Atlético. Aquilo foi importante nas duas competições, porque ali o Flamengo recuperou a autoestima ao derrotar o Atlético Mineiro, quando pouca gente acreditava que era possível. Então ele teve ali uma participação importante até fora do campo. A cobrança de pênalti contra o Corinthians também, né, que todo mundo que estava no Maracanã, que eu conversei, fala que ele realmente conseguiu criar ali uma atmosfera. Quando ele bate um pênalti, ele perde, o Corinthians é campeão. Era o último pênalti. Aí ele bate, converte, quer dizer, tira um peso ali do torcedor, em sua maioria no estádio, que eram os flamenguistas, e a torcida vem junto depois. E a partir daí... forma como ele comemora, né, comemora. É ele também ali que convoca. Que é uma espécie de convocação. Claro. Então ele teve uma participação super importante, mesmo sendo ali o Gabi em alguns momentos, essa coisa toda. Ontem ele foi na festa do time. Então, assim, agora ele pode, agora pode. Eu acho o seguinte, eu acho que o jogador, quando não vai bem na seleção brasileira, muitas vezes, a gente fala, ele não vai bem. Muitas vezes é culpa do técnico. Também. O Vinícius Júnior foi escalado de secretário de lateral esquerdo pelo senhor Tite. Vai ficar marcando o jogador. O cara é um ponta esquerda, cara. É um cara que preocupa o marcador. Tudo bem que ele tem que recompor, ajudar na defesa quando o time não tem a bola. Isso é uma coisa, mas ele jogava recuado. E o Gabigol, como outros atacantes que jogam na seleção brasileira, muitas vezes tem que entrar para servir o Neymar. Todo mundo tenta. O Gabriel Jesus foi um pouco vítima disso na Copa passada. Ele volta para marcar, sim, porque o Neymar tem que ficar sempre numa redoma, uma redoma virtual dentro de campo para que tudo possa acontecer à vontade para ele. Porque o técnico da seleção parece que manda às vezes menos do que o Neymar. É a sensação que passa. Então, tem um pouco também do técnico não saber usar o jogador. O assunto do final de semana não podia ser outro, essa conquista do Flamengo, a final da Libertadores, a terceira na história do clube. Agora vai disputar o Mundial. Pô, mas os caras exageraram, hein? Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar. Vai! Invocar muito cedo, hein, gente? É meio perigoso. Logo contra quem, né? E a fase? Que fase que tá, o Flamengo tá provocando o Real Madrid já. De grátis? De grátis. São 12 Champions, é isso? Não. 11? 14. 13 ou 14. 14. Já perdi até a conta já. O 14 da gente aqui. 14. 14 Champions. Vixe, acho que só o Casemiro tem 5, se não me engano. O Casemiro tem 5. São 14. Flamengo é Flamengo, mas e aí? O jogo, acho que o resultado foi justo, a expulsão complicou, né? Eu acho que sim. Apesar que o Atlético Paranaense estava bem no jogo, hein? Tava até a expulsão. Tava bem no jogo. A expulsão, o Santos tava se virando. A expulsão foi determinante. Foi determinante pro resultado final. Tava bem. Fez incomodando, uma fumacinha, né, fez uma fumacinha ali, né? Pô, que o Furacão era uma fumacinha, né? Mais ou menos, tava mais ou menos. Mas não dá. O Flamengo é muito superior, dominou o jogo. Quando perdeu o Pedro Henrique, se vai pra cima no segundo tempo, passa por cima, né? Sim. O Flamengo administrou, porque é uma final do campeonato, é uma final do Libertadores. Aí você tem uma vantagem com um jogador a mais, não quis se expor.
ficou com a bola, tocou, controlou o jogo, não passou nenhum tipo de sufoco, nenhum tipo de pressão e levou bem a Libertadores, merecido, né? A maior campanha da história na Libertadores. Sim, mas a turma achava que iam passar o carro, que ia ser goleada, e não foi assim. Mas o Flamengo precisa melhorar muito ainda. Quem? Também, o Flamengo. O Flamengo precisa melhorar. O Flamengo do Dorival precisa melhorar, porque senão teve dificuldade com o Atlético um pouco, né? Eu acredito, também vou na linha do Veloso, que administrou, mas não tinha que passar tanto sufoco com um jogador a mais. E já sofreu assim contra o próprio Corinthians. Foi tanto. Hoje, dá pra ter jogado mais. Só um jogador jogou no Flamengo, com todo respeito aos demais. Mas só o Everton Ribeiro. Tocou bem a bola, girou bem a bola, foi o melhor jogador do jogo pra mim. Mas o Flamengo do Dorival precisa melhorar muito se quiser, ficar agora já chamando o Real Madrid. 3 títulos de Libertadores. Agora, Mauro César Pereira não jogou bem, né? De novo o Flamengo. Dane-se. Eu sei que é dane-se. Mas poderia ter sido pior. Podia ser melhor, podia jogar bem e golear Porque também. contra o Corinthians o Flamengo jogou mal. Jogou contra quem o Flamengo? Contra o Atlético Paranaense. Contra um time que no escala Teranzi põe o Hugo Moura. Hugo Moura, um jogador limitadíssimo, né? Pra quê? Pra ser a sombra do Zico, não, do... Everton Ribeiro. Não, sombra do Arrascaeta. Não, do Arrascaeta. Mas do ele Arrascaeta. É o Zico desse time. Não, ele era o individual. Aí eu até lembrava, nos anos 70... Ele tava no Everton na hora do Não, eu sei, mas o Everton Ribeiro era o Alex Santana. Nos anos 70, havia um famoso duelo, que era Ademir Vicente contra Zico, Botafogo e Flamengo. Porque o Ademir Vicente era o volante do Botafogo. Ele era escalado para perseguir o Zico. O Enfio fazia charge no jornal no dia seguinte, o Zico ia ao banheiro, o Ademir Vicente ia atrás dele. Até aqui, meu amigo. Era mais ou menos isso. Voltamos. Vambora. Estratégia muito velha. Muito antiga. Né? Funcionou em termos, né? Porque você faz o quê? Você faz os cartões. Exatamente o que eu quero chegar. Você fica picotando o jogo, fazendo faltinha. O Alex Santana tomou um cartão instantes antes do segundo cartão do Pedro Henrique. Que, aliás, foi quem amorteceu a bola pro gol do Scarpa, logo aos 3 minutos no jogo do Allianz Parque, no 2-2. Um jogador limitado, que tem que entrar em todas rachando para poder cumprir a sua missão em campo, que é picotar o jogo, é não ter a bola, é ficar tentando se defender a qualquer custo, né? Houve uma pressão mais alta durante 15, 18 minutos, uma chance no lateral na área, que é ridículo, um dos pontos da ridícula atuação do Flamengo foi permitir quase o gol do Alex Santana no lateral na área. Ela passou por todo mundo. Antes houve uma falha do Davi Luiz, que não tem falhado, mas falhou e o Vitinho chutou e o Santos defendeu na jogada anterior, esse lateral, e mais nada. Depois ficaram jogando bola na área, né? O Flamengo tentou matar o jogo no segundo tempo, não matou porque jogou muito mal, mas o Flamengo jogou muito bem contra o Vélez, quando os argentinos ficaram lá boquiabertos. O Flamengo eliminou o Corinthians com muita autoridade. O Flamengo, todo mundo temia o Tolima, fez uma partida muito ruim, embora tenha vencido lá na Colômbia, mas depois meteu 7-1, placar emblemático, né? No jogo de volta. Ou seja, o Flamengo fez uma grande campanha, venceu todo mundo. Foi a maior campanha da história. Primeira fase com o Paulo Souza, depois com o mata-mata com o Dorival. O Flamengo venceu todos os jogos, exceto o Talheres. Foi empate em Córdoba. E teve um gol impedidaço do Talheres, que se houvesse a arbitragem de vídeo na fase de grupos, aquele gol não seria validado. Possivelmente, ou provavelmente, o Flamengo venceria todos os jogos. Todos os jogos. Então, se jogou mal, como o Palmeiras também jogou muito mal, e o Santos também jogou muito mal, que eu acho que o Atlético não fez nada demais no sábado, naquela final há 2 anos. O Palmeiras foi campeão, ponto, acabou. Gol no último lance, a única bola que foi no alto. Agora, a trajetória do Flamengo, acho que ela tem que ficar acima da atuação na final, como na Copa do Brasil. Jogou mal contra o Corinthians, mas jogou melhor que o Corinthians e São Paulo e eliminou o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, eliminou o São Paulo, com autoridade, vencendo vários jogos. Eu acho que o pacote é esse. Ficar recortando só a final é muito copo meio vazio. Nem muito cheio, nem muito meio vazio. Atuação ridícula, na minha opinião. Péssima. Aliás, até a gente estava junto na transmissão, eu e o Mauro, do SBT, no final, antes do gol, eu falei, atuação muito ruim do Flamengo no primeiro tempo. Logo depois saiu o gol. E era mesmo, foi a primeira chance do Flamengo. E o que acontece também ali? Você vai ficar marcando homem a homem, abrindo mão de jogar, abrindo mão... Não pode o Teran ser reserva desse time, gente. Aí ele entra para tentar resolver faltando poucos minutos. E com ele até conseguiu levar algum perigo, né? Aí, a bola rebatida pelo chute dele, a falta, aquela baita defesa. O Canóbio não joga, o Teran joga Pablo antes dele, joga... não dá, eu acho, enfim, mas aí joga... Por que Vitor Bueno joga a partida? E o erro capital para mim do técnico Luiz Felipe Scolari, no momento em que é expulso o Pedro Henrique, o Matheus Felipe ficou durante... Eu marquei depois do tempo. Quase 2 minutos. Deu 1 minuto e 56 segundos, uma coisa assim. Depois eu fui rever o lance para ver o tempo exato. Porque foi um negócio meio angustiante ali deles ali. Ele na beira do campo, o rapaz pronto ali, né? Pica no lugar, vai entrar em campo, né? Final de Libertadores, o cara vai entrar no jogo. O cara tá ali, né, bombado, ali, louco para entrar. Eles discutiam entre eles. Não, seguraram para mudar no intervalo. Tipo, vamos esperar. Esperou, tomou o gol. Né? Tomou o gol como? O Everton Ribeiro
faz uma jogada espetacular, o Rodinei foi preciso, perfeito, deu o passe na medida. Mágico. Né? Que é o que ele faz bem ali nas ações ofensivas. Ele foi bem defensivamente também, tirou bola de cabeça, ele fez um bom jogo. Fez um bom jogo o Rodinei. E aí o Everton Ribeiro faz um cruzamento com a perna direita, que não é boa. Que é um negócio de maluco, né? Ele vai tirando da defesa. E quem é que não corta a bola? O Fernandinho. O Fernandinho não é zagueiro. Ah, mas jogou com o Guardiola. Uma coisa é você ter o time do Guardiola todo plantado no campo de ataque e você é o zagueiro que está lá na linha do meio campo, fazendo coberturas, correndo para trás. E a outra é você jogar num time que está entrincheirado, com um homem a menos, tomando pressão, que foi o que aconteceu naquele momento do jogo. Ou seja, se tivesse trocado o zagueiro, talvez um zagueiro tirasse aquela bola. Então teve esse erro, para mim, capital, inclusive, da demora na substituição, e ali acontece o lance decisivo do jogo. Não achei nada demais dos dois times, achei que o Flamengo jogou muito mal, o Atlético poderia fazer mais também, achei a final ruim, parte também culpa do horário, o horário insano, 3 horas da tarde, num calor muito terrível. Sol. Aliás, no sábado estava nublado, aí quando no domingo abriu o sol, pensei, complicou. E o placar do ano, Flamengo e Atlético Paranaense, sabe qual é? 7-1. 7-1. 7-1. Flamengo e Felipão é 7-0. Flamengo e Atlético é 7-1, porque o único gol que o Atlético fez no Flamengo nesses jogos todos foi com o Fábio Carille, 1-0. Aliás, um pênalti mandracaço na disputa do Isla com o Cirino, que o Terence, de novo o Terence, hein, bateu e fez o gol. Foi 1-0, jogo do Brasileiro, Paulo Souza ainda era o técnico lá em Curitiba. Depois disso teve aquele 0-0 que o Flamengo finalizou pra caramba e não fez o gol, Copa do Brasil. 1-0 gol de bicicleta do Pedro, né? O 5-0 lá do Maracanã no Brasileiro, com times mistos, reservas. Aí são 6-1, né? E o jogo de sábado, 7-1. Mas como era o Fábio Carille, gente, o time do Luiz Felipe Scolari jogou 4 vezes contra o Flamengo. 4 jogos. Tomou 7 gols. Maracanã, Curitiba, Guayaquil. Não fez um gol. Um mísero gol. Um golzinho. Dá um tempo, né? Não dá pra discutir, né? Não dá pra discutir isso aí. É brincadeira. O Flamengo é campeão da Libertadores num jogo difícil, num jogo debaixo de sol, de calor, em alguns momentos mais lento do que o torcedor na arquibancada esperava ver, em que a arbitragem expulsa um jogador do Atlético Paranaense. Vamos discutir aqui se justamente ou injustamente, mas o Pedro Henrique fora dá outro contorno para essa partida. Eu perguntei na hashtag F90BR, as respostas começam a surgir aqui. Quem foram os nomes desse jogo? E o torcedor do Flamengo está colocando Everton Ribeiro como nome do jogo. E eu concordo plenamente. Mais uma vez mostrando a importância que ele tem para esse time depois de questionado. Está na lista do Tite, capitão. Dos pré-nomes a serem convocados, o Everton, para mim, foi o melhor em campo. Está na lista com merecimento e, na minha opinião, também foi o melhor em campo, Dani. Melhor da Libertadores, pra mim. É da Libertadores. Opa, eu gosto assim. Agora eu quero ver. Mas da final, com certeza. Todas as ações do Everton Ribeiro no jogo, quase todas, muito próximo da perfeição, foram decisões corretas, né? Então, as movimentações de desmarcação, porque o Atlético Paranaense valorizou muito essa decisão contra o Flamengo, porque ele inicia o jogo fazendo uma marcação individual em todos os jogadores do Flamengo, algo que eu há muito tempo não via. A gente sabe que alguns jogadores, em alguns jogos, merecem marcações especiais e específicas. A gente não está mais acostumado a ver isso. Agora, um time onde quase todos os jogadores têm responsabilidades em cima de um atleta, isso me chamou muita atenção, dificultou demais as ações do Flamengo. E o Everton Ribeiro, né? A gente viu o Everton Ribeiro pela direita, ele tentando trazer a marcação pela esquerda, ele um pouco mais centralizado, isso tudo. O gol é um cruzamento dele, né, Fábio? O gol é um cruzamento dele com jogada do Rodinei, que para mim o Rodinei fez muito bem aquele papel também, Dani. Porque a gente vê na hora do gol, Prats, que o Everton Ribeiro, ele faz uma jogada em cima do Hugo Moura, ele se aproxima da tabela do Rodinei, mas o normal daquela jogada é o Rodinei empurrar a bola um pouco mais profundo, né? Porque é o normal, você faz uma tabela e aumenta um pouco a amplitude do passe para fazer o cruzamento. Mas o Rodinei ali entendendo que o Everton Ribeiro não tem tanta velocidade e essa movimentação do Gabigol no segundo pau. Então, assim, uma jogada simples, mas perfeita, né? Então, uma tabela muito curta, um cruzamento muito, né, rápido do Everton Ribeiro. E aí, só para completar o raciocínio, na minha opinião, o melhor em campo e como faz bem o Everton Ribeiro ao Flamengo. Capitão do Flamengo, uma liderança técnica, porque é um jogador que não se posiciona muito, né? Que talvez leve uma palavra no dia a dia de confiança e motivação para outros jogadores, mas que dentro do campo, com a bola nos pés, fez com certeza mais um grande jogo. Esse lance que nós vimos agora foi decisivo pro jogo, né, Dani? Porque a expulsão do Pedro Henrique, ela condicionou muito o jogo a partir dali.
E esses minutos, depois da expulsão do Pedro Henrique até o final do primeiro tempo, nesses minutos o Flamengo fez o gol. Né? E chamou muito a atenção porque eu fiquei na dúvida se o Felipão pensou em colocar o Matheus Felipe logo em seguida. E ele vendo que faltavam 4 ou 5 minutos, pensou o seguinte, vou esperar o Mauro falou para arrumar de novo o time. E nesses 4 ou 5 minutos o Flamengo fez o gol com o Fernandinho na zaga. O Fernandinho foi jogar na zaga nos minutos finais ali. E o gol saiu, coincidentemente ou não, no local em que poderia estar o Matheus Felipe, que estava o Fernandinho, né? Então, assim, esses minutos, dos 42 aos 48, 49, eles escreveram muito que foi o jogo dali em diante. O segundo tempo foi um outro jogo, mais espaço, o Atlético já não marcava tanto. E o Flamengo não fechou o jogo ficou, entre aspas, vivo até o final. Sim. Mesmo o Atlético criando poucas chances. Daqui a pouco a gente vai olhar esse lance, os 2 cartões amarelos do Pedro Henrique em detalhe, vou querer a opinião de vocês. Mas só pra gente não perder aqui esse momento da abertura, né? O capitão fala do Everton Ribeiro, os torcedores falam do Everton Ribeiro e eu concordo. Eu e Prates, a gente estava conversando ali antes. Eu achei a dupla de zaga do Flamengo também muito bem, o Rodinei muito bem, Birner. Mas você você soltou uma pimentinha aí que eu gostei e eu quero te ouvir. Eu já achava isso antes da final. Se eu mudar de opinião após a final, não tem a menor lógica depois da atuação do Everton Ribeiro. Ele foi o melhor da Libertadores? Quem foi eleito foi o Pedro, né? Então, eu entendo o voto. Eu acho que tecnicamente o voto é completamente aceitável. É uma questão muito de opinião, porque o Pedro também fez uma Libertadores enorme. Mas aí entra na questão do jogador que faz o gol, que leva alegria. Decisão, mais uma vez, o Brasil lá em cima, no topo das Américas. A dúvida não existe mais. O Flamengo leva o título, conquista o tricampeonato da Libertadores, coroa uma temporada muito boa de recuperação, principalmente com a chegada do Dorival Júnior, Copa do Brasil, depois a Libertadores, vai pensar em Mundial, vai ter um tempo para descansar também agora com a Copa do Mundo, jogadores da pré-lista do Tite, enfim, muita coisa deu certo. Uma equipe que é muito bem montada, estruturada, com craques e que jogou um futebol para vencer, para levar o título. Muita gente falou, mas não teve espetáculo, mas não tem, é final. Final que vale é vencer, comemorar. Isso, cara! Pedro ganha esse anel simbólico tão importante como o grande homem da Libertadores, o grande nome. Denilson, final é isso. Muito pouco a acrescentar. De sábado para hoje, comemoração que eu encontrei já de flamenguistas aqui na Band, nas ruas, padaria, posto de gasolina. Impressionante, ninguém para. Ninguém para, parabenizar ao Flamengo, ao torcedor, pela conquista, uma conquista difícil, né? O sonho de todos os clubes brasileiros, a conquista da Libertadores. Um jogo bem difícil, até a expulsão ali do Pedro Henrique, que a gente vai falar mais para frente. Estava muito equilibrado, o Atlético Paranaense estava, obviamente, entendeu que tecnicamente era inferior, então na questão física e tática conseguiu equilibrar bem o primeiro tempo inteiro praticamente, aí no finalzinho teve a expulsão. E a gente tem que falar desse jogador, né? Sempre muito decisivo. Eu vi uma declaração dele falando que os momentos decisivos o perseguem, né? Teve a questão do pênalti ali na Copa do Brasil, agora esse gol decisivo na Libertadores, mais uma vez sendo protagonista. Everton Ribeiro joga demais, chama a responsabilidade, tem o mano a mano, tem a visão de jogo. Mesmo a Arrascaeta em algum momento não aparecendo muito no jogo, teve 2 oportunidades de ter dado num toque só, deixado o Gabigol ali na cara do gol no segundo tempo. Então, assim, quando teve a expulsão, teve mais espaço, aí o Flamengo conseguiu ser superior e conquistou aí o 3º título da Libertadores. Sobre a expulsão, 2 amarelos e, consequentemente, o vermelho para o zagueiro Pedro Henrique, você concorda com o Felipão de que o Atlético Paranaense foi prejudicado? Não, Loirão, eu fiz esse jogo na rádio e quando teve o cartão amarelo, o primeiro cartão, que é esse que a gente está vendo agora, eu até fiz um comentário que foi merecido, porque minutos antes, o Fabrício Lostu, se eu não me engano, ele deu Patrício Lostu, ele chamou a atenção do Pedro Henrique e também do Pedro, minutos antes dessa jogada, do primeiro cartão amarelo. O Felipão reclamou desse primeiro cartão amarelo, o segundo não tem discussão, e por ironia do destino ou não, obviamente ninguém torce para um jogador se machucar, mas quando o Felipe Luiz machuca e entra o Ayrton Lucas, eu até falei na rádio, ganha um pouquinho mais de profundidade, porque o Felipe Luiz não tem essa característica, porque se é o Felipe Luiz naquela jogada, provavelmente o Pedro Henrique chega primeiro que ele. Não, e o Felipe Luiz, ele segura mais jogo, às vezes funciona até como um terceiro zagueiro, mas o Ayrton Lucas realmente, ele tem essa chegada, vai até a linha de fundo para fazer o cruzamento, e o Pedro Henrique, que já tinha ficado muito nervoso no jogo do Brasileiro contra o Palmeiras,
acabou sendo expulso, claro. O que prejudica, assim, a estratégia, a continuidade de jogo. Você tem um homem a menos. O Felipão, o que ele fez? Ele volta para o segundo tempo e ele faz 4 substituições. Mas aí já ficava complicado. O Flamengo, já com o gol nos acréscimos da primeira etapa, segura, administra o resultado e vai até o final da partida sabendo que conquistaria esse título. E olha que o Furacão ainda teve chances. Com Terans, Canovo. Que entrou bem. E tem esse agravante da expulsão, porque logo depois da expulsão tem o gol. O Felipão não vai pro vestiário num 0-0 e aí monta a estratégia tática aí para de repente segurar o Flamengo no segundo tempo. O Atlético Paranaense já vai pro intervalo perdendo de 1-0. E aí já tem que voltar tentando não, né? Tentar buscar ali o gol de empate da partida com o jogador a menos, ia dar espaço para a equipe do Flamengo. Então teve esse agravante ainda aí depois da expulsão do Pedro Henrique. Olha, e cara, pra mim os pontos principais, final é detalhe, bicho. La final no se joga, la final se gana. Se joga por todo o torneio. 7-1 no Tolima, dominação sobre o Corinthians, na arena do Corinthians, vencendo lá e aqui, aí dominação sobre o velho time argentino lá, fase de grupo exuberante. Isso é jogar bem. Final tem que ganhar, de qualquer jeito, não importa, irmão. E aí, pra mim, os 2 pontos são esses. A saída do Felipe Luiz, a entrada do Ayrton Lucas. Entra o Ayrton Lucas, é expulso o Pedro Henrique e o Filipão, querendo segurar a substituição pro segundo tempo, acaba que tem o Fernandinho na zaga que não tem caguete. Jogou com o Guardiola, mas não tem caguete de zagueiro e o Gabriel faz o gol. Final é detalhe, amigo. É isso. Quem tá falando o contrário disso, ó, vai chorar na cama que é lugar quente. Pelo menos essa é a minha opinião. Meu querido, dá aquela força, dá aquela moral, se inscreve no canal. É muito importante a sua inscrição pra gente continuar crescendo, velho. Vai se inscrever? Então se inscreve, aperta esse botão vermelho, aciona o sino, amassa o like. Tamo junto, galera. Saudações rubro-negras.